Alguém acordou irritado e confuso. Ele não entendia por que sua visão ficou preta de repente. Ele afastou a franja e viu que sua mão parecia diferente. Ele também tinha um chapéu de cogumelo que não conseguia remover. Ficou completamente pasmo até ver seu reflexo na poça. Ele era um cogumelo e não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. Tentou lembrar o que fez por último. Ele estava vendo uma mulher bonita. Basicamente, se masturbou até a morte e reencarnou como um monstro cogumelo. Acho que isso é melhor do que ser atropelado por um caminhão, caramba, né? Ele reclamou de como deveria pegar garotas com essa aparência. Exigiu seu rosto bonito de volta. De repente, alguém o chamou de irmão Shinbao. Nosso MC virou-se lentamente, então congelou de choque. Ele pensou ter visto uma mulher linda. Ele ficou animado, pensando que havia garotas bonitas até mesmo dentro de uma masmorra de cogumelos. Esfregou os olhos e olhou com mais atenção. Agora ele viu claramente. Era apenas um cogumelo murcho e sem graça. Esse cogumelo perguntou por que ele estava dizendo tantas coisas estranhas hoje. Shinbao percebeu que estava apenas sendo tarado. Ele perguntou o que isso significava e o que ele costumava dizer. Este cogumelo o informou do que eles normalmente dizem, e eram intrusos, matem-nos, e um grito. Shinbao não conseguia acreditar. De repente alguém gritou que havia intrusos. Os monstros haviam chegado, e esses caras são o que chamamos de orcs. Havia duas orcs Labu, uma arqueira orc de nível 1 e uma guerreira orc de nível 1 chamada Kabu. Labu estava preocupada pois não tinha uma curandeira com ela. Kabu assegurou que estava tudo bem, já que os monstros ali eram do nível mais baixo. Além disso, os monstros da masmorra eram muito burros. Suas falas e movimentos eram todos padrões fixos. Um pequeno cogumelo de nível 1 os atacou, mas foi facilmente abatido, o que provou o ponto de Kabu. Labu percebeu que poderiam acelerar de novo, mas cogumelos avançaram imprudentemente. Kabu os cortou em pedaços. Shinbao os observou e se perguntou por que os homens cogumelo avançavam direto assim. Ele perguntou se eles não sabiam correr se não pudessem vencer. Seu amigo cogumelo explicou que os homens cogumelo eram personagens não jogáveis, então eles apenas seguiam sua programação, ao contrário dos jogadores que eram livres. Ele perguntou se aquelas duas orcs eram jogadoras. Ele pensou que jogadoras geralmente eram humanas. O cogumelo respondeu que ele era apenas um NPC com algumas linhas extras de exposição, então era tudo que ele sabia. A conversa deles foi interrompida quando algo quase os atingiu. Era uma flecha. A orc arqueira de repente os mirou. Nosso garoto imediatamente começou a fugir, mas seu amigo ficou parado. Ele gritou para correr, mas então percebeu que não se moveu. Ele congelou completamente, ele voltou correndo, o agarrou e disse para correr. Mas o cogumelo calmamente respondeu que fugir não fazia parte da programação dos homens cogumelo. Shinbao estendeu a mão e disse para pegá-la. Ele agarrou a mão do cogumelo e instantaneamente um aviso de anomalia de dados foi acionado. O sistema continuou avisando sem parar, mas ele não se importou com a programação ou com a anomalia. Pela primeira vez, o cogumelo sentiu algo. Ele foi tocado por suas ações. Enquanto isso, Shinbao estava focado em uma coisa, sobreviver. Isso deixou as orcs confusas, mas cogumelo não deveriam fugir. Kabu franziu a testa e achou que era um bug, então decidiu que faria um relatório para o administrador assim que saísse. Bug ou não, Labu não ia deixá-los escapar, então Kabu decidiu sair primeiro para enviar o formulário. Ela casualmente avisou para não morrer, mas ela riu. Não havia como ela morrer em um lugar como este. Shinbao rapidamente procurou por qualquer coisa que pudesse usar como arma, mas seu amigo disse que não havia nada. Homens cogumelo eram programados para serem completamente desarmados, então Shinbao notou algo, um baú de tesouro. Se tivessem sorte, poderia haver uma arma dentro. Mas o outro cogumelo imediatamente descartou isso. Aqueles baús eram projetados exclusivamente para jogadores. NPCs não podiam abri-los. Ele tentou raciocinar mais sobre isso, mas Shinbao ainda tentou de qualquer maneira. Mais avisos de anomalia de dados explodiram em sua cabeça, mas desta vez funcionou. Ele abriu o baú. O cogumelo ao lado dele olhou incrédulo. O velho Shinbo nunca teria feito algo assim. Ele não conseguia entender como ele havia mudado tanto. Shinbo exclamou que havia muita coisa boa lá dentro. De repente, uma flecha disparou direto para eles. O cogumelo não tinha ideia de por que se moveu assim. Homens cogumelo não eram programados para proteger companheiros de equipe. Mas ainda assim, ele interveio. Ele correu na frente de Shinbao e bloqueou a flecha. Ele se recusou a deixar alguém machucá-lo. Shinbao congelou enquanto sangue espirrava. A flecha atravessou o peito de seu amigo cogumelo, e antes que ele pudesse reagir, uma segunda flecha já estava voando em direção a eles. Seu amigo desabou no chão, e algo dentro de Jinbou se partiu. Ele afastou a flecha que se aproximava. Do penhasco acima, Labu observava tudo. Ela ficou chocada. Um monstro cogumelo de nível mais baixo desviou sua flecha, e ele até abriu um baú de tesouro destinado apenas a jogadores. Naquele momento ela percebeu. Isso não era apenas um bug, era um sério. Em outro cenário fora da masmorra, Kabu relatou os bugs que encontraram desta vez. O Homem de Túnica respondeu que entendia. Kabu se perguntou há quanto tempo as masmorras estavam funcionando, e por que ainda havia bugs. A figura encapuzada explicou que era precisamente porque as masmorras estavam funcionando há tanto tempo que descuidos durante a manutenção eram inevitáveis. Ele acrescentou que não era surpreendente que vários pequenos bugs aparecessem. Ele explicou que após derrotar a coalizão humana, o Grande Lich temia que os heróis causassem problemas por não terem nada para fazer. Então ele projetou o sistema de masmorras para o entretenimento do herói. Desde então, os heróis entraram na masmorra como jogadores para caçar monstros, coletar recursos e subir de nível, tudo para matar seu tempo entediante.
Se os jogadores encontrassem um bug, eles o submetiam aos necromantes, os administradores, e esperavam que eles o corrigissem. Voltando a este de novo, Labu decidiu que ela mesma o corrigiria. Não queria esperar pelos administradores, ela disparou uma flecha e Xinbao a antecipou, ele a cortou com sua faca. Ele ficou surpreso com seus próprios movimentos ágeis e percebeu que as estatísticas base do corpo do Homem Cogumelo eram realmente muito boas, mas flechas foram disparadas contra ele. Ele as aparou todas. Ele percebeu, no entanto, que não era fácil fechar a distância sob fogo contínuo com as pernas curtas do Homem Cogumelo. Ele se perguntou se havia algo que pudesse usar para bloquear as flechas, então notou o baú de tesouro vazio e o abriu. Quando a próxima flecha se aproximou, ele usou a tampa como escudo. Labu se perguntou como um Homem Cogumelo poderia saber usar a tampa de um baú daquele jeito. Ela observou que suas ações e comportamento eram estranhos. Ela continuou chovendo flechas sobre ele, mas a tampa do baú de tesouro bloqueou todas. Para ela, ele se movia como um jogador. Ela foi pega de surpresa quando ele de repente saltou em direção a ela e a cortou ao meio enquanto descia. Seu arco se estilhaçou no processo. Ela desabou em uma poça de seu próprio sangue. De repente, uma notificação apareceu, parabenizando-o por ter conseguido o primeiro abate. Com isso, ele desbloqueou um talento racial de Homem Cogumelo chamado Rede Miquelial. Através dele, ele podia se conectar com lacaios, transmitir informações em esporos e até compartilhar suas habilidades e experiências. Uma vez que a experiência compartilhada se completasse, ele poderia subir de nível. Ele também desbloqueou outro talento racial chamado Planta Cogumelo. Com ele podia se plantar ou seus companheiros de equipe em cadáveres inimigos ou áreas ricas em nutrientes para absorver nutrientes e restaurar HP. Após a absorção completa, ele poderia até adquirir a classe e as habilidades do inimigo. Além disso, ele ganhou troca de forma de cogumelo, que permitia que ele alternasse entre seu corpo de homem cogumelo e uma forma remodelada. Ele não esperava ter um sistema. Mas novamente, depois de reencarnar como um homem cogumelo, ter um sistema não parecia tão surpreendente assim. Ele ativou a habilidade Planta Cogumelo. Ele pisou no torso do orc e começou a absorvê-lo. Parecia muito bom até que ele de repente se lembrou de algo. Ele olhou para o penhasco. Como seu amigo havia bloqueado uma flecha para ele, ele decidiu que era hora de salvá-la. Ele ativou Planta Cogumelo novamente. A área foi envolvida por um brilho intenso. Pequenos brotos começaram a crescer do cadáver, depois uma perna começou a se formar. Lentamente, a forma de um corpo humano tomou o corpo e, eventualmente, transformou-se em uma mulher. Quando ficou completa, ela se ergueu. Xingbao ficou tão chocado que teve um sangramento nasal. Uma mulher linda acabara de ser criada. Uma janela de status apareceu. Ela era uma arqueira homem cogumelo de nível 2, patente guarda, classe arqueira, com agilidade como sua estatística principal e o talento racial micélio de homem cogumelo. Isso permitia que ela estendesse micélio após sofrer dano, absorvesse nutrientes de cadáveres inimigos e se curasse. Durante esse processo, ela também podia absorver habilidades e talentos raciais inimigos. Ela já havia absorvido o talento racial Berserker Orc, que aumentava o dano em 30% por 20 segundos com um tempo de recarga de 5 minutos. Além disso, ela se especializou em combate à distância e ganhou a habilidade Bala de Esporo Parasitário, permitindo que ela tirasse esporos em inimigos, drenasse seus nutrientes sem que eles percebessem e restaurasse seu próprio HP. Essa mulher agora era sua subordinada. Ela se dirigiu a ele como chefe e pediu para receber um nome. Uma notificação apareceu informando que ele havia cultivado sua primeira subordinada Homem Cogumelo e precisava nomeá-la. Ele se perguntou se os Homens Cogumelo geralmente eram sem nome, então ele parou e pensou cuidadosamente sobre o que chamá-la. Finalmente, ele deu a ela o nome Saifeng. Ela reconheceu seu comando e declarou que a partir de então seu nome era Saifeng. Saifeng então perguntou qual reino de instância eles limpariam em seguida. Ele ficou confuso e a lembrou que eles eram monstros, personagens não jogáveis, então ele declarou que sua prioridade máxima agora era matar o jogador restante. Mais tarde, restaram apenas os ossos de Labu. Outro orc pisou neles. Kabu ficou chocado que Labu tivesse sido morto pelo tipo mais lixo de monstro. Ele raciocinou que um homem cogumelo normal de nível 1 nunca poderia fazer algo assim, então ele percebeu. Este monstro era um elite raro. Agora, para ele, essa viagem definitivamente valeu a pena. Elites raros sempre dropavam ótimos espólios. Se a sorte estivesse do seu lado e ele pegasse equipamento azul, ele poderia fazer uma fortuna. Ele ativou a carga orc e correu em direção a Xingbao, mas seu ataque foi defendido. Ele até se arranhou na coxa. Xingbao percebeu que este guerreiro era muito mais duro que a arqueira. Um único corte só causou dano leve. O orc, enfurecido, amaldiçoou o homem cogumelo. Ele admitiu que estava surpreso que ele realmente tivesse conseguido machucá-lo. Inesperadamente, Xingbao se virou e começou a correr, e então ele fechou a porta atrás de si. Do outro lado havia uma ponte. Claro, Kabu o perseguiu, arrombando a porta de madeira no processo. Mas então ele parou. O homem cogumelo estava apenas parado ali, sem se mover, sem correr. Kabu franziu a testa. Por que estava parado ali daquele jeito? Uma sensação de apreensão tomou conta dele. Parecia uma armadilha, mas ele se tranquilizou. Não importava o que, ainda era apenas um NPC. Imprevisivelmente, o homem cogumelo levantou o dedo do meio para ele. Naturalmente, Kabu ficou furioso por ter sido provocado. Ele rugiu que picaria o homem cogumelo em pedaços. Ele pisou na ponte de madeira, mas seu peso a fez balançar. Ele levantou sua arma e se preparou para atacar Xingbao. Mas então, seu pé atravessou as tábuas. A ponte começou a ceder e toda a estrutura desabou sob ele. Ele caiu direto na água.
Ele amaldiçoou o desprezível monstro cogumelo, acusando-o de armar para ele. Shinbao apontou que o orc até deixou cair sua arma em pânico. Ele acrescentou que seus movimentos agora estavam restritos na água, então ele jogou uma faca, mas ela apenas se alojou no ombro de Kabu. Kabu zombou. Mesmo desarmado e mais lento, um fraco como aquele não poderia causar muito dano a ele. Mas então, do nada, uma flecha perfurou o lado de seu pescoço. Poucos segundos antes disso, o orc estava na água, zombando do fraco, completamente alheio a que uma flecha estava voando direto para ele. A flecha atingiu. Ela perfurou o lado de seu pescoço, espirrando água e sangue ao cair. Ele se virou, exigindo saber quem lançou o ataque furtivo, mas antes que pudesse reagir, outra flecha atingiu sua cabeça, e assim, ele afundou na água. O efeito Berserker Orc de Saifeng desapareceu, e o guerreiro Orc foi eliminado. Eles arrastaram o cadáver para a margem para Shinbao fazer o seu trabalho. Ele ativou sua habilidade e o absorveu, e ganhou o poder de remodelar sua aparência. Fumaça encheu o ar. Quando a fumaça se dissipou, ele estava de volta em forma humana. Saifeng olhou, surpreso ao ver algo balançando entre suas pernas. Shinbao entrou em pânico, mas então percebeu que era apenas o cabo do machado. Por um segundo ele pensou que tinha esquecido de usar roupas e estava totalmente exposto. Uma janela de status apareceu. Ele agora era o chefe homem cogumelo Yangjun, patente chefe, classe guerreiro, azul, com força como sua estatística principal, e no nível 2. Seu talento micélio de homem cogumelo permitia que ele estendesse micélio enquanto ferido, absorvesse nutrientes de cadáveres e outras substâncias para se curar, e durante esse processo absorvesse habilidades e talentos raciais inimigos. Ele manteve o talento Berserker Orc, aumentando o dano em 30% por 20 segundos, tornando-o muito mais forte em combate corpo a corpo. Outra notificação apareceu. Planta cogumelo havia sido atualizada. Ele agora podia separar esporos de seu corpo, plantá-los em cadáveres ou áreas ricas em nutrientes, e cultivar lacaios cogumelos sem alma. Sua experiência seria compartilhada com ele. Esses lacaios poderiam até ser transplantados para outros lacaios. Limite atual 2. Ele também obteve espólios, 2 bolsas mágicas, pequenas bolsas de transporte que podiam comprimir e armazenar um número limitado de itens como arma. Ele perguntou como eles sairiam dali. Ela explicou que aquele era o andar inferior da masmorra cogumelo, e a única saída era lutar para subir, andar por andar. Ele então questionou por que jogadores orcs de nível 1 podiam entrar diretamente. Ela explicou que os jogadores tinham privilégios especiais e podiam escolher começar pelas masmorras de nível mais baixo. Ele ficou curioso sobre como ela sabia tudo aquilo. Ela respondeu que tinha ouvido isso de conversas de jogadores quando ainda era apenas uma NPC. Com isso, ele tomou sua decisão. Eles lutariam para sair, um andar de cada vez. Eles avançaram até chegarem a uma bifurcação. Ele perguntou o que havia em cada caminho. Ela explicou que a esquerda levava ao andar de slime de nível 1, enquanto a direita levava ao cemitério. Ele disse a ela para ir para o andar de slime e começar a farmar. Quanto a ele daria uma olhada no cemitério. Quando ela perguntou o que havia de tão especial nele, ele sorriu. Poderia ser um cemitério agora, mas no futuro se tornaria seu território. No caminho, ele pegou algumas roupas rasgadas e as vestiu. À medida que se aproximava, o cheiro o atingiu. Mesmo à distância, o fedor era avassalador. Este era o lugar onde tudo era despejado, lixo, cadáveres e quem sabe o que mais. Ele finalmente chegou. Mesmo que os restos estivessem ali há muito tempo, ele ainda podia sentir nutrientes residuais. Ele avistou materiais misturados ao solo, resíduos de poções, alcatrão, até um livro mágico rasgado. Com um slot sobrando e nutrientes suficientes, ele decidiu plantar outro lacaio cogumelo, então absorveu tudo. Um vento forte soprou pela área, então algo emergiu. Um cogumelo com a cabeça em chamas, um Pyroshroom de nível 2. Fogo era sua estatística principal. Ele tinha a habilidade Pyroblast, lançando ataques de fogo explosivos que engoliam inimigos e drenavam seus nutrientes, e Blazing Sprint, aumentando sua velocidade de movimento em 50%. Parecia intimidador, mesmo que fosse um pouco pequeno. Então ele notou algo, luzes. Seus olhos se arregalaram. Um raio disparou em sua direção. Ele reagiu instantaneamente e saltou para longe. Assim que pousou em segurança, ele se virou e procurou a fonte. Ele foi atacado por um dominador de cemitério de nível 2, um caracol elétrico. Ele percebeu que era um monstro que se alimentava de humus, tornando-o um competidor ocupando o mesmo nicho ecológico que os homens cogumelo. Ele decidiu que era hora do Pyroshroom brilhar. Ele ordenou que usasse Pyroblast. Uma bola de fogo correu em direção ao caracol elétrico. Ela colidiu com a eletricidade e causou uma enorme explosão. O caracol elétrico pegou fogo, mas contra-atacou. Ele soltou raios, forçando o Pyroshroom a usar a corrida flamejante para escapar. Nosso garoto observou que o caracol se movia muito devagar e reconheceu isso como uma fraqueza que ele poderia explorar. Pyroshroom soltou chamas de novo e, ao contato, outra explosão aconteceu. A fumaça e a poeira baixaram lentamente. Revelou um caracol elétrico assado. Pyroshroom acenou feliz para Jun. Nosso MC então disse para ele parar de brincar e verificar se o inimigo estava completamente morto. Pyroshroom deu um sinal de ok. Inesperadamente, sua cabeça foi arremessada, o caracol tinha saído de sua conta. Ele ainda estava vivo pra caramba, e agora estava de pé sobre 2 pernas. Jun atacou imediatamente, o caracol zombou dizendo que ele não conseguia acertá-lo. Ele se moveu para trás dele, seus ataques se chocaram. O
caracol elétrico comentou que ele era lento como um caracol. Jun percebeu que depois de descartar sua concha, a criatura se movia tão rápido quanto um raio. Ele o observou correr em velocidade incrível. Ele admitiu que sem sua concha era muito mais leve. Ele avançou contra ele novamente. Nosso garoto antecipou o ataque. No último segundo ele se abaixou, revelando a bola de fogo preparada pela sala do Pyro. A bola de fogo disparou direto para o caracol. No último momento o caracol elétrico escapou. Mais bolas de fogo choveram sobre ele, mas ele continuou zombando delas, dizendo que elas não conseguiam acertá-lo. Jun simplesmente observou. O caracol elétrico riu, dizendo que mesmo no mesmo nível ele tinha errado completamente. Jun calmamente respondeu que ele não tinha errado nada. Ele nem estava mirando no caracol em primeiro lugar. Então as rochas do teto começaram a cair. O caracol elétrico finalmente entendeu sua estratégia, mas ainda estava confiante de que elas não o acertariam. Então Jun ativou Orc Berserker e Orc Charge. Toda a área ficou caótica. O caracol elétrico percebeu que Jun estava usando a fumaça densa como cobertura. Ele acreditava que ainda podia desviar de qualquer coisa. Mas então Pyroshun apareceu. E ao mesmo tempo Jun avançou por trás. Ele não esperava que ele empilhasse um ataque surpresa sobre outro. Ele foi pego completamente desprevenido. O impacto foi brutal. Seu corpo bateu na parede e se espalhou, deixando apenas sangue para trás. Jun colocou a mão sobre ele. Uma notificação apareceu anunciando que o caracol elétrico tinha sido destruído, aumentando seus pontos de nutriente e desbloqueando esporos de soldado cogumelo. Ele subiu para o nível 3 e agora podia cultivar 3 soldados cogumelo. Ele também aprendeu uma nova habilidade, eterização. Através dela, soldados cogumelo conectados à sua rede miquelial podiam despertar, absorver nutrientes e aumentar seu poder de combate. Ele plantou um novo soldado cogumelo, Voltrum. Sua estatística principal era elétrica, uma unidade de movimento rápido que podia converter nutrientes absorvidos em energia elétrica e liberar choques elétricos para atacar inimigos. Ele entrou em um estado etéreo. Agora suas forças incluíam um Voltrum de nível 3 e um Pyroshun de nível 2. Ele ficou satisfeito. Ele ordenou que eles limpassem a área rapidamente. A partir de agora, este lugar seria o acampamento base dos Homens Cogumelo. Então ele parou e se perguntou como Sifeng estava. Fazia um tempo que ele não ganhava experiência, o que significava uma coisa: ela poderia ter entrado em apuro. Enquanto isso, Sifeng derrotou inúmeros slimes até que um monstro apareceu e perguntou se ela era quem estava atirando em seus subordinados como prática de tiro. Este era o Rei Slime de nível 2. Ele comentou que ela parecia estranhamente familiar, como se a tivesse visto em algum lugar antes. Antes que pudesse terminar de falar, foi atingido. Irritado, reclamou que não tinha terminado de falar e a chamou de mal educada. Ele ficou surpreso quando outro ataque estava prestes a vir. Várias flechas o atingiram, mas ele alegou que fazer buracos nele era inútil. Ele socou Saifeng. O impacto foi forte. O Rei Slime gabou-se de que não era como aqueles subordinados. Seu corpo era altamente maleável e ataques físicos apenas fariam com que ele perdesse um pouco de fluido. Ele acrescentou que só precisava continuar absorvendo umidade do chão, tornando ataques físicos completamente inúteis. Ele disse para Saifeng morrer. Estava prestes a dar um soco pesado. Sifeng não se moveu. Para sua surpresa, seu braço explodiu. Ele ficou confuso sobre por que seu corpo estava desmoronando, então viu cogumelos crescendo em seu corpo. Muitos deles se espalharam rapidamente por suas costas. Até mesmo a água subterrânea sob seus pés foi drenada pelos cogumelos. Ele se perguntou quando o cogumelo começou a parasitar seu corpo. Então ele percebeu que os esporos parasitas poderiam ter estado nas pontas das flechas desde o início. O reconhecimento o atingiu, e ele se lembrou dela como aquele homem cogumelo de chapéu rosa. Seu corpo eventualmente se dissolveu e deixou cair um chifre. Saifeng pegou o saque, o chifre de minotauro devorado. Isso desbloqueou uma nova habilidade, permitindo que Jun usasse seu próprio micélio para criar cordas de arco e flechas, com flechas de corda miquelial capazes de disparar habilidades mágicas. O chifre de minotauro foi então armazenado na bolsa mágica, então ela absorveu nutrientes de um cadáver de slime, fazendo com que seus pontos de experiência subissem significativamente. Os efeitos sobre ela também foram sentidos por Jun. Uma notificação anunciou que Sifeng havia subido para o nível 4. Ela desbloqueou o arco miquelial, permitindo que ela criasse cordas de arco e flechas usando seu próprio micélio, e suas flechas de corda miquelial podiam disparar habilidades mágicas. Outro aviso revelou que Yang Jun também havia subido para o nível 4. Ele desbloqueou Force Shroom, uma habilidade que permite que shrooms hostes na rede miquelial ressoem, coletem informações sobre uma área e melhorem muito a coordenação através da rede. Saifeng eventualmente chegou ao cemitério e viu os shrooms limpando. Ela veio ajudar a limpar depois de terminar por lá, mas não esperava que os 2 soldados cogumelo recém-plantados já tivessem quase limpado o lugar. Ele comentou que estava tudo bem, já que a área não era tão grande assim. Ele examinou o chifre de minotauro e comentou que o material era muito bom. Era muito melhor do que o cutelo quebrado da caixa de tesouro anterior, até melhor do que o machado do jogador orc de nível 1. Ainda assim, ele lamentou que eles não tivessem um artesão que pudesse transformá-lo em uma arma. Ela perguntou se eles deveriam ir pegar um. Ele respondeu que a habilidade recém-aprendida era perfeita para isso. Ele sugeriu que procurassem por quaisquer jogadores ou cadáveres por perto com habilidades de artesão. Ele espalhou sua rede micelial. Shrooms de sonda brotaram por todo o campo. Através dela, ele sentiu jogadores lutando por perto. 3 monstros haviam encurralado um homem. Eles disseram a ele que ele não tinha para onde correr e deveria apenas voltar com eles para forjar armas. O homem recusou. Ele não queria voltar e se tornar um escravo. Ele os acusou de trabalhar seus clãs até a morte enquanto os forçavam a trabalhar. O
O monstro parecido com um orc azul disse a ele para morrer em vez disso. O artesão morreu. Através do shroom de sonda, Jun percebeu que era tarde demais. Ela perguntou o que havia de errado e por que ela não conseguia ver nada. Ele explicou que ela seria capaz de ver assim que estendesse seu micélio e se conectasse à rede. Ela seguiu suas instruções e logo ela também pôde ver. Já que as coisas chegaram a esse ponto, se ele não podia salvar os vivos, ele poderia pelo menos salvar os mortos. Ele raciocinou que a morte era apenas viver de uma maneira diferente. Ele começou a liberar esporos através da rede miquelial. Enquanto eles estavam ocupados, Pyroshroom e Voltshroom estavam brigando por um saco de lixo. Mas em um instante, Pyroshroom desapareceu. Uma luz vermelha brilhou intensamente onde o cadáver do artesão jazia, e revelou um artesão anão Pyroshroom de nível 4. Sua estatística principal era a força, e sua afinidade com o fogo lhe dava forte resistência ao fogo. Como um Shroom anão, ele possuía habilidades tradicionais de artesanato juntamente com maior resistência a toxinas e ataques físicos. Claro, ele tinha uma habilidade de artesão, então ele se especializou em forjar e criar, e com a bênção do atributo de fogo, sua eficiência de forja era ainda maior. Ele também possuía a habilidade especial Canon Mycelium, liberando uma corrente de fogo controlável conectada por Canon Mycelium. A corrente de tocha poderia se conectar à rede para visão compartilhada enquanto absorvia nutrientes armazenados nela para aumentar o dano. Quando ele recuperou a consciência, ele estava confuso. Através de um pequeno shroom, Jun falou com ele. Ele disse a ele que o havia ressuscitado e o transformado em um de seus soldados cogumelo. A partir daquele momento, ele o nomeou Firehammer. Firehammer tentou protestar, mas Jun o interrompeu dizendo que entendia e explicou que seus shrooms de sonda já estavam rastreando aqueles trolls. Um dos trolls disse ao chefe deles que se todos os escravos anões morressem de exaustão, eles não seriam mais forçados a trabalhar. O chefe retrucou que ele era um idiota. O jogador troll subchefe de nível 3 explicou que se os de casa morressem de exaustão, eles simplesmente entrariam na masmorra e capturariam mais. Ele acrescentou que os anões ainda não estavam completamente extintos. Sempre havia sobreviventes escondidos na masmorra, então de repente ele notou que algo estava errado. Ele exigiu saber por que homens cogumelo estavam ali quando o ninho deles ficava bem ali do lado. Um deles adivinhou que provavelmente era um monstro de elite errante e disse que não tinha ideia de como ele foi parar ali. Outro declarou que era o dia de sorte deles, animado por encontrar uma colheita inesperada. Ele lançou sua lança. O homem cogumelo ficou parado ali então, ele revelou um grande martelo e o jogou neles. Eles o viram chegando. Uma explosão alta se seguiu quando o martelo atingiu o chão. O troll quase foi atingido, mas ele desviou no último segundo. Para sua surpresa, o martelo começou a levitar e o atingiu antes que ele pudesse reagir. Eles ficaram chocados ao saber que o martelo podia mirar automaticamente nos inimigos. Ele não conseguia entender como um monstro de elite de nível 3 poderia ter um equipamento de nível tão alto. O martelo voou novamente, um troll o bloqueou com sua espada. Ele conseguiu afastá-lo, ele voou para cima e ficou preso no topo de uma ponta. Firehammer o usou como alavanca e através de uma corda flamejante agarrou-se a ele enquanto corria em alta velocidade. Então ele saltou em direção aos trolls. Um troll estava prestes a jogar uma lança, mas sua mão foi contida por um emaranhado micelial, e isso foi seguido por uma ignição micelial, fazendo sua mão explodir. Firehammer mirou no próximo, ele pulou nas costas dele, batendo o rosto dele no chão. Ele viu outro prestes a atacar com uma massa, mas ele deu um soco primeiro e mandou o troll se espatifar na encosta da montanha. Firehammer puxou seu martelo de volta para si. O troll ficou chocado quando ele quebrou os pilares de madeira acima para causar um desabamento. Mesmo depois de levar alguns golpes, o troll permaneceu confiante. Ele achou que ainda podia desviar do próximo ataque. Firehammer desferiu, ignição de Firehammer. O martelo estava coberto de chamas, então ele ativou a chuva de fogo do martelo voador. O troll sabia que não havia como desviar. Quando atingiu o chão, as chamas desencadearam uma série de explosões. O sistema notificou que o jogador veado gigante havia sido eliminado. Uma notificação anunciou que o artesão Firehammer havia alcançado o nível 5. Ele desbloqueou uma nova habilidade chamada Recuperação de Sucata, permitindo que ele atingisse os destroços deixados pelo martelo e recuperasse quaisquer peças utilizáveis. Outro aviso revelou que Jun havia alcançado o nível 5 e desbloqueado um novo item, o Pacote de Folha. Um aro de trabalho raro e durável que poderia ser atribuído a subordinados para ajudar em tarefas diárias como forjar, coletar e cultivar, e em emergências também poderia ser usado como um Jaeger. Zifeng também havia alcançado o nível 5 e desbloqueado uma nova habilidade, Recuo Instantâneo, permitindo que Zifeng se teletransportasse para uma flecha que ele havia disparado através de um fio de flecha. Jun disse a ele que ele tinha feito um ótimo trabalho. Ele enviou as coordenadas e disse para eles virem encontrá-lo. Momentos depois, eles se encontraram e Firehammer perguntou hesitantemente se seu chefe era humano. Jun explicou que a forma remodelada de um homem cogumelo era influenciada pela raça que eles tinham em vida, e como ele havia sido humano antes, agora parecia humano. Ele acrescentou que Zifeng também havia sido humana antes de ser transformada em um homem cogumelo pelo Arquimago, então sua aparência remodelada também era humana. Por essa lógica, ele concluiu que Firehammer era mais ou menos o mesmo. Ele mudou de assunto e perguntou se Firehammer poderia usar o chifre para forjar armas para ele. Firehammer concordou que o chifre era um bom material, mas ele avisou que eles ainda precisavam de outros materiais, e não parecia haver nenhum por perto. Jun respondeu que este era o grande cemitério, então os materiais chegariam em breve. Ele ouviu um barulho acima, e logo depois armas começaram a ser despejadas pelo buraco.
Eles pegaram um bracelete de ferro mágico descartado. Firehammer usou um martelo de salvamento para reforjá-lo, ele o jogou na fornalha. Aparentemente esses equipamentos desperdiçados estão se transformando em minérios de ferro mágico agora. Além disso, um Farm Shroom de nível 5 o auxiliou. Firehammer usou seu martelo de forja novamente e disse ao chefe que as armas estavam prontas. Ele também usou materiais de sucata para fazer algumas calças e sapatos para ele. Ele examinou a requintada espada de 2 gumes de perto e percebeu que era muito melhor do que o machado orc bruto de antes. Ele disse que era uma arma muito boa, tinha baixo poder mágico. O usuário poderia infundir mana nele para lançar feitiços da lâmina. O material era bastante comum, então havia risco de dano se feitiços de alta intensidade fossem usados por muito tempo. Si-Feng segurava um requintado arco de micélio. Ele também tinha baixo poder mágico. O usuário poderia usar seu próprio micélio como corda do arco e canalizar feitiços para flecha através dele. Se ele disparasse flechas encantadas de altíssima intensidade, havia risco de danificar o próprio arco. Firehammer disse a ele que ele havia costurado uma bolsa mágica no forro de suas roupas. Agora era muito mais fácil para ele tirar armas. Si-Feng perguntou para onde eles estavam indo em seguida. Ele respondeu que eles iam atravessar o chão. Nos últimos dias ele havia usado a rede miquelial para explorar a área. O grande cemitério ficava bem no fundo. Se eles subissem direto pelo duto de lixo, cada andar tinha uma barreira unidirecional que só permitia movimento para baixo. Mas no final de cada andar, havia uma passagem para o próximo nível. Então se eles quisessem subir, a melhor maneira era lutar por cada andar. Além disso, eles não podiam simplesmente deixar outros ficarem pacificamente em seu território. Si-Feng perguntou se eles estavam trazendo Firehammer, dizendo que ter mais um Shroom significava mais força. Ela sentiu que Firehammer não era apenas bom em forjar, mas era ainda mais implacável ao lutar. Alguém tinha que guardar o lugar, e eles não podiam limpar outras áreas apenas para voltar e encontrar sua casa destruída. Ainda assim, através da rede miquelial compartilhada, Firehammer ganharia experiência quando eles matassem monstros. Ele pisou em algo e sentiu uma força. Uma parede caiu, separando de Si-Feng. Ele se perguntou se era uma armadilha escondida em sigilos mágicos. Agora ele entendia por que o Probe Shroom não conseguia detectá-la. Ele riu e disse que com a espessura da parede, tudo o que ele precisava era de um soco. Ele envolveu o micélio de chama em seu punho para criar um ataque explosivo de atributo de fogo. Ele o socou, mas em vez de quebrar, foi arremessado para trás. Um círculo mágico apareceu onde ele bateu. Ele percebeu que a parede da armadilha era reforçada com um arranjo mágico. Tentar atravessá-la não funcionaria. Ele acrescentou que ele e Si-Feng teriam que seguir caminhos diferentes, já que era assim nosso MC se virou. O caminho à frente levava ao corredor viscoso do reino instantâneo. Depois que eles foram separados, o terreno mudou. Ele podia ver muitos olhos na entrada escura. Ele observou atentamente e percebeu que era um ninho de caracóis. Um caracol reconheceu que ele era quem matou o irmão deles no grande cemitério. Ele disse aos outros para pegá-lo, então eles o atacaram com eletricidade. Jun plantou seu Volt Shroom. O ataque elétrico atingiu o chão. Os caracóis pensaram que o haviam atingido e finalmente se vingaram. Para sua surpresa, um deles foi cortado ao meio. Então aconteceu de novo e de novo. Jun se moveu em velocidade incrível, forçando os caracóis a mudar para o modo sem concha para se mover mais rápido. Eles estavam determinados a mostrar a ele o terror da tribo sem concha, mas eles sentiram o micélio. Em um piscar de olhos, Jun os havia prendido a todos e ativado a detonação de micélio. Isso desencadeou uma série de explosões e ele continuou recebendo notificações de aumento de experiência. Momentos depois, ele chegou à porta e entrou. Deveria ter sido a sala do chefe, mas estava vazia até que ele sentiu algo. Um monstro pulou em suas costas. Felizmente ele escapou a tempo. Ele viu uma concha de caracol. Ela girou em sua direção. Ele a bloqueou com sua espada, mas ela continuou girando. A força o lançou no ar. Foi quando ele usou seu micélio. Ele se prendeu à concha e ativou o canal de raio de micélio. Uma explosão se seguiu. A área encheu-se de fumaça. O rei caracol de nível 5 se revelou. Era um caracol bípede alto com armadura e uma espada. Jun percebeu que havia uma segunda fase e achou interessante. Enquanto isso, Si-Feng desenhou Jun em sua forma de cogumelo no chão. Ela notou que após ser separada pela parede não havia um único monstro do seu lado, mas ela ainda estava ganhando experiência dos mobs compartilhados do lado do chefe. Eles estavam claramente no meio de uma feroz luta contra o chefe, e ela realmente queria ajudar. De volta ao nosso MC, o choque de espadas não parou. Jun ainda estava em combate com o Rei Caracol. Ele aparou o ataque e contra-atacou imediatamente, mas o Rei Caracol escapou. Aí ele se enrolou na casca, e de uma abertura estreita disparou jatos d'água. O John percebeu na hora, era magia do tipo água. Ele liberou seu micélio e o prendeu na parede para se puxar. Não sabia que líquido era, então ficou esperto e preferiu desviar primeiro. No instante em que bateu, seu micélio escorregou. Ele congelou por um segundo quando não grudou mais. Caiu direto na poça, e o ataque veio na hora. Felizmente, seus reflexos entraram em ação e ele bloqueou, mas mesmo assim foi jogado para trás. A superfície estava ridiculamente escorregadia. Ele nem conseguia ficar em pé direito. Logo percebeu que até o teto podia estar coberto pelo mesmo fluido, o que explicava por que seu micélio falhou antes. O Rei Caracol declarou que aquele era seu território, e o Jun não tinha a menor chance de ganhar. O próximo golpe forçou o Jun a largar a espada. O Rei Caracol se enrolou de novo, e avançou para esmagá-lo. Água jorrou como uma fonte com impacto. Vendo o micélio, o Rei Caracol perguntou se ele era um homem cogumelo, e zombou dele por ousar competir chamando de nada mais que algo no fim da cadeia alimentar.
Eletricidade percorreu as mãos do Jun enquanto ele alcançava a água, e a explosão fez o Rei Caracol voar para longe dele. A corrente se espalhou rápido pela água, mas a aura do Rei Caracol a esmagou na hora. O Jun não esperava por isso. O Rei Caracol zombou e disse que como o Jun já tinha usado aquele truque uma vez, não cairia de novo. O Jun tentou atacar usando a condutividade da água e o Rei Caracol achou divertido. Declarou que aquele era seu território, e como podia controlar a suavidade da superfície da água, também podia aumentar a resistência elétrica e enfraquecer qualquer choque elétrico. Jun admitiu que ele tinha algum controle sobre a água, mas como diz o ditado, desviar bem não é tão bom quanto estar no lugar certo. Isso fez o Rei Caracol olhar para baixo. Havia micélio na água. Ele congelou por um momento, se perguntando quando toda a área abaixo dele tinha sido coberta. Então percebeu que já tinha caído direto na armadilha. Mas o Rei Caracol não estava preocupado. Acreditava que ainda podia controlar a resistência da água e enfraquecer qualquer ataque elétrico. Jung não acreditou. Ele ativou o Ignite. O Rei Caracol permaneceu arrogante até ver as chamas. O fogo subiu instantaneamente e o engoliu por inteiro. Quando as chamas diminuíram, restou apenas um corpo carbonizado. Antes de virar cinzas completamente, o Rei Caracol perguntou por que ele mudou para fogo de repente. Murmurou que o Jun não lutava pelas regras. A janela do sistema apareceu, mostrando que ele e seus subordinados tinham subido para o nível 5. Ele foi informado que agora podiam gerar invólucros de micélio em movimento, permitindo comprimir equipamentos e armazená-los dentro de seus corpos. Ele descobriu que seu cogumelo sonda podia agora funcionar como um terminal de download de rede. Também foi informado que agora podia cultivar guardas cogumelo explosivos, uma unidade pesada capaz de combate corpo a corpo e à distância. Estes podiam se prender a inimigos ou armas usando seu próprio micélio, e então explodir, causando dano massivo e deixando efeitos mágicos. O dano exato dependia do atributo usado durante o cultivo. Quando pontos de fogo eram adicionados, desencadeava explosões que causavam dano em área e incendiavam os alvos. A força da explosão escalava com os atributos do Minion e podia ser acionada manualmente pelo chefe. Além disso, ele recebeu uma notificação de que Saifeng havia compreendido a habilidade principal Recipiente de Esporos. Requeria acumular fúria de esporos através de ataques e habilidades normais. Uma vez no máximo, ela podia disparar uma flecha poderosa que, ao atingir, espalhava bombas de esporos por uma área ampla, causando explosões massivas. Ele também foi informado que o Martelo de Fogo havia compreendido a habilidade principal Fundição Imprudente. Isso também exigia acumular fúria de esporos através de combate. Uma vez no máximo, podia ser liberado através do martelo, purificando rapidamente materiais e contato enquanto quebrava impurezas. Ele foi notificado que a parede de selo de isolamento havia sido levantada. Ele notou um cheiro humano desconhecido vindo de baixo da pilha de pedras. Chamou Firehammer para verificar. Firehammer atravessou a parede e o alcançou. Havia pilhas de pedras pretas. John perguntou se ele sabia o que eram. Firehammer respondeu que eram pedras de podridão negra, formadas ao longo do tempo a partir de resíduos mágicos comprimidos e humus. John perguntou se eram valiosas. Firehammer disse que lixo mais lixo ainda é lixo. Nenhum alquimista ou ferreiro normal se importaria com esse tipo de material. Mas isso foi antes dele virar um homem cogumelo. Ele então declarou que agora era coisa boa. As quantidades vestigiais de resíduo mágico que eram difíceis de extrair antes eram fáceis para ele agora. Ele ativou a extração de micélio. Disse que era tão simples quanto virar a mão. A extração terminou, revelando um fragmento de pedra prateada mágica. Ele acrescentou que com esse método ele poderia até extrair fragmentos de mana de nível épico. Materiais como esses eram muito valiosos para os jogadores. Jun ficou surpreso, então se perguntou se o pedaço era muito pequeno, como se não pudessem fazer nada útil com ele. Firehammer apontou que ainda havia uma pilha inteira. Ele pediu um tempo, dizendo que talvez pudesse escavar mais de baixo. Jun concordou e deixou a caverna para ele. Firehammer começou a extrair os fragmentos de mana. Um momento depois, ele obteve vários itens. Um fragmento de pedra de ferro mágica, um fragmento de pedra de alumínio mágica, um fragmento de pedra de prata mágica, um fragmento de pedra de cobre mágica e um fragmento de pedra de ouro mágica. De repente, o chão tremeu. Jung disse a ele para cavar o quanto quisesse, mas para não desmoronar a caverna. Firehammer respondeu que não era ele. Um monstro minhoca gigante com fileiras de dentes afiados foi a causa. Vemos então um cogumelo avançando, mas ele foi levantado no ar. Jun o agarrou e perguntou para onde ele estava indo quando ainda não era sua vez de matar. Ele disse para ele ficar para trás e fazer recados para o Firehammer. Ele disse para Saifeng ir. Ela concordou. Ele observou que os novos soldados cogumelo tinham sido ligados à rede miquelial e que ela podia chamá-los a qualquer momento. Enquanto isso, o cogumelo sonda sentiu algo. Relatou que o inimigo estava prestes a romper o teto da caverna de pedras de podridão negra. Eles não podiam deixá-lo entrar, então Jun ordenou que o distraíssem e levassem a luta para o corredor. O cogumelo sonda entendeu. Ele provocou a minhoca, fazendo-a emitir um barulho alto e se mover em uma direção diferente. Jun perguntou a Firehammer que tipo de inseto era, dizendo que parecia que estava avançando direto para eles com um alvo claro. Pelo som, Firehammer adivinhou que era um inseto negro necrófago. Tinha um frenesi natural por rumos, tornando um rival forte no mesmo nicho da tribo Caracol. Ele acrescentou que tornaria a luta mais fácil assim que terminasse sua preparação. Ao mesmo tempo, Saifeng atacou o inseto negro necrófago. Ele foi empurrado para trás. Ela continuou atacando ao longo de seu corpo até sua fúria encher.
ela criou distância entre ele. Depois de todos esses cortes, só deixou uma ferida superficial. Ela disse que tinha uma carapaça dura, tinha até lascado a lâmina do chefe. O Cogumelo Sonda disse a ela que o novo equipamento que o Firehammer fez para ela estava pronto. Ela podia baixá-lo diretamente da rede miquelial. O download começou, 6% carregado. Em pouco tempo chegou a 86%. O inseto negro necrófago se moveu em direção a ela. Felizmente o download terminou e ela obteve a flecha de prata mágica. Ela reuniu energia ao seu redor e mirou na boca do inseto negro, e desferiu uma flecha rugida de corte estilhaçador totalmente carregada. Ela disparou, então foi forçada a pular para trás quando o inseto negro necrófago avançou contra ela. Ela manteve distância. A flecha ficou alojada na boca do inseto negro, e cogumelos começaram a crescer dentro dele. O cogumelo começou a brilhar, o inseto negro necrófago se aproximou dela, e seu corpo começou a explodir por dentro. Restaram apenas cinzas, mas o Cogumelo Sonda avisou para não relaxar ainda, dizendo que mais estava vindo. Relatou que sondas à distância já tinham avistado outro inseto negro vindo em direção a elas, mas ela já estava ofegante. Jin perguntou através do Cogumelo Sonda se sua resistência estava acabando, e disse a ela para converter rapidamente os cadáveres de monstros em humus para restaurar HP. Ele também sugeriu que enquanto isso ela deveria usar os soldados cogumelo recém-cultivados para segurá-lo. Um cogumelo foi convocado. Era um guarda Bunshroom de nível 6. Ela viu que apenas 2 apareceram. John explicou que o tamanho máximo da esquadra era 6 e já estava cheio. Ela explicou que, excluindo o cogumelo cofre transplantado e o Firehammer, o elenco ativo incluía o chefe, Firehammer, ela mesma, um cogumelo trabalhador e 2 cogumelos explosivos, totalizando exatamente 6. Contando o cogumelo sonda, excediu o limite. O cogumelo sonda respondeu que não ocupava um slot, pois fazia parte da rede miquelial. Era tipo uma unidade fora da lista. O inseto preto apareceu. O cogumelo sonda observou a criatura e notou que, como ele mantinha a boca bem fechada, talvez tivesse medo de levar outra pancada na boca. Um cogumelo explosivo cobriu sua arma com fogo e a jogou no inseto preto, causando uma explosão. O inseto preto estava claramente machucado. O outro cogumelo explosivo atacou com uma espada. Ele atingiu a parte superior do inseto preto e o empurrou para longe. Eles o viram cair. Saifeng se perguntou se o novo soldado cogumelo era do tipo força, já que ele tinha mandado um inseto preto gigante para longe com um único golpe. Os cogumelos explosivos se reagruparam. Um deles se aproximou do inseto preto para puxar sua lança, enquanto o outro avançou e jogou uma espada voadora autodestrutiva em sua boca. A parte superior do inseto preto explodiu, a janela do sistema apareceu, mostrando que os pontos de experiência do nosso MC haviam aumentado, e que a tribo do Homem Cogumelo havia alcançado o nível 7. Ele descobriu que havia desbloqueado a habilidade exclusiva do chefe, Soberano Solitário. Para cada subordinado ausente ao seu lado, seja caído ou não destacado por perto, todas as suas estatísticas aumentariam em 10%, até um máximo de 100%. Cogumelo Sonda não precisavam mais vibrar seus chapéus para voar, eles podiam agora levitar livremente, ele podia agora cultivar um novo soldado cogumelo. Cogumelo Arqueiro, uma unidade de longo alcance. Ele luta com uma lâmina curta em combate corpo a corpo e pode atirar flechas divididas com diferentes atributos. Ele também pode implantar um guarda-chuva de esporos de seu chapéu para voos curtos. Quando destacado ao lado de Sifeng, ele ganha um efeito de inspiração de tropa, todas as estatísticas mais 10%. Além disso, ele também poderia cultivar um novo soldado cogumelo, Cogumelo Escavador. Um cogumelo trabalhador que havia absorvido a habilidade de escavação do inseto preto saqueador, ele podia perfurar montanhas e cavar túneis para remodelar cavernas. Quando destacado ao lado de Martelo de Fogo, ele ganha um efeito de inspiração de capitão, eficiência de trabalho mais 10%. Sifeng ficou impressionado com o poder de combate e trabalho em equipe demonstrados pelos novos soldados cogumelo. Através de um cogumelo sonda, Jun se perguntou como os soldados cogumelos sem almas podiam se mover e lutar com tanta coordenação suave por conta própria. Sifeng perguntou o que ele queria dizer. Jun explicou que o chefe os estava controlando através da rede miquelial. Nas profundezas da caverna, energia rosa brilhante se espalhava pelo chão. Jun sentou-se em seu trono de pedra e dirigiu os soldados cogumelo através da rede. Ele achou toda a experiência surpreendentemente divertida, quase como jogar um jogo. Uma projeção mágica de Jun apareceu diante de Saifeng. Ele ordenou que ela limpasse o campo de batalha e entregasse qualquer coisa útil para Firehammer para que novos equipamentos pudessem ser forjados. Enquanto ela estava entre os restos de seus inimigos, energia rosa começou a se espalhar pelos cadáveres. Os restos se dissolveram em líquido antes de desaparecerem completamente. Uma notificação do sistema confirmou que um cadáver de inseto preto saqueador havia sido decomposto e absorvido. Ela adquiriu a pele negra fendida limitada, concedendo uma epiderme endurecida semelhante à de um inseto preto. O sistema também explicou suas limitações. Se o dano físico excedesse 50% da saúde total do usuário, a pele se quebraria e começaria a se reconstruir, ficando temporariamente indisponível até que o processo fosse concluído. Feng pegou vários dentes azuis brilhantes. Ela observou que os dentes eram incrivelmente duráveis, pois permaneceram intactos mesmo após múltiplas explosões. Ela acrescentou que trazê-los de volta para Firehammer para a fabricação de armas seria uma ótima ideia. Enquanto ela se preparava para sair, uma poderosa rajada de vento varreu repentinamente a caverna. O ar convergiu em um único ponto e esculpiu um buraco profundo no chão rochoso. Um vórtice massivo se formou e perfurou cada vez mais fundo na terra. Bem abaixo, uma figura encapuzada observava das sombras. O sistema identificou como o administrador de baixo nível ceifador da morte número 10.
Ele achou estranho que todos os monstros no andar mais baixo tivessem subitamente se tornado irresponsivos. Ele ficou particularmente irritado que os 2 insetos pretos que ele havia enviado para baixo, cujos níveis excediam em muito qualquer coisa no andar mais baixo, tivessem sido completamente aniquilados. Por um momento ele considerou ir pessoalmente, mas rapidamente abandonou a ideia. O pagamento simplesmente não valia o risco de sua vida. Então ele notou que ainda havia bastante carne para canhão descartável disponível. Ele se virou para um grupo de monstros de bactérias e perguntou se algum deles queria se tornar jogadores. As bactérias ficaram chocadas. Elas se perguntaram se realmente poderiam se tornar jogadoras também. Elas sempre assumiram que passariam suas vidas inteiras se deteriorando lentamente dentro da masmorra. O ceifador as lembrou que seus status haviam sido concedidos por ele. Ele ativou magia roxa através do livro em suas mãos. O sistema anunciou que os privilégios de jogador haviam sido desbloqueados para as bactérias. Elas podiam agora se mover livremente, abrir baús de tesouro e lutar contra monstros. Após terminar seu trabalho, o ceifador as guiou em direção ao buraco recém-criado. O ceifador ordenou que a horda avançasse para as profundezas abaixo. Ele prometeu que se resolvessem o problema, seriam recompensadas com a posse de todo o andar mais baixo, juntamente com todas as pedras de podridão negra que pudessem querer. Ele declarou que o futuro de sua raça dependia desta missão. O exército de bactérias imediatamente avançou. Uma bactéria perguntou ao chefe onde exatamente estava o inseto, pois elas não tinham visto nenhum sinal dele. As outras bactérias permaneceram em silêncio. Logo, várias delas avistaram um baú de tesouro gigante. Uma bactéria ficou extasiada e correu em direção a ele. Depois de tanto tempo se deteriorando na masmorra, ela finalmente poderia abrir um baú de tesouro. Melhor ainda, ela não teria que dividir o saque com nenhuma das outras bactérias. A bactéria alcançou o baú e o forçou a abrir. Ela espiou cuidadosamente para dentro. De repente, uma mão disparou de dentro do baú. A mão agarrou a bactéria e a arrastou para dentro. A tampa bateu. Energia rosa se envolveu em torno da bactéria. Então, sem aviso, algo abduziu. Outra bactéria olhou para trás e percebeu que sua companheira havia desaparecido. A bactéria capturada foi arrastada pelo chão rochoso e puxada mais fundo na caverna. Ela tentou gritar, mas sua boca estava fechada. Momentos depois, ela desapareceu completamente. Logo, outra bactéria notou algo estranho. Ela percebeu que deveria haver mais delas. O grupo havia entrado na caverna juntos. Ela perguntou às suas companheiras para onde as bactérias desaparecidas haviam ido. Uma bactéria simplesmente deu de ombros. De repente, uma flecha cortou o ar e matou uma delas. As bactérias restantes ficaram chocadas. Uma delas exigiu saber quem havia atacado. Ela olhou para cima e avistou a culpada. A atacante era Milan, um cogumelo arqueiro de nível 7. Graças ao efeito de inspiração de seu capitão, todas as suas estatísticas haviam aumentado em 10%. Ela timidamente se desculpou por atacá-la. Feng imediatamente a repreendeu por se desculpar com o inimigo. Milan entrou em pânico e se desculpou com Sifeng também. Sifeng não pôde deixar de pensar em quão feroz o inseto preto havia sido, mas o cogumelo arqueiro criado de seu cadáver de alguma forma herdou uma personalidade tímida. Milan se desculpou mais uma vez enquanto sacava seu arco, então ela soltou outra flecha. Energia crepitante envolveu o projétil. A flecha atingiu uma bactéria. A bactéria declarou com arrogância que se ela não demonstrasse sua força, ela poderia realmente pensar que era fraca. Esta bactéria ativou flecha dividida. O ataque se espalhou pelo campo de batalha e atingiu várias bactérias. As vítimas olharam confusas, então elas desmoronaram uma após a outra. Até mesmo a bactéria que havia lançado o ataque ficou chocada com o resultado. A bactéria de elite declarou orgulhosamente que sua raça havia sobrevivido por milhões de anos. Não havia como elas serem aniquiladas por simples ataques físicos, especialmente enquanto ela estivesse no comando. Milan calmamente apontou que altas temperaturas eram necessárias para eliminar adequadamente as bactérias. Ela reuniu energia flamejante em seu ar. Uma flecha flamejante disparou pelo campo de batalha. Ela atingiu outra bactéria diretamente. O projétil explodiu no impacto e engolfou o alvo em chama. Milan imediatamente celebrou sua primeira vitória. Saifeng a repreendeu novamente e a lembrou de confirmar a morte antes de celebrar. Milan timidamente concordou, então ambas de repente sentiram algo. Milan era o alvo. Um ataque poderoso atingiu o terreno rochoso onde ela estava. O Rei das Bactérias curtiu muito o privilégio de se tornar um jogador. O sistema o identificou como o Rei das Bactérias de nível 8. Ele ficou emocionado por finalmente poder deixar seu território, se mover livremente e ir além dos limites que o restringiam há tanto tempo. Sifeng saltou do penhasco para evitar o ataque dele. Ela disse a Milan que o monstro era perigoso demais para ela enfrentar diretamente. Ela ordenou que ela recuasse mais e se concentrasse totalmente no suporte à distância. Milan concordou e pediu desculpas por causar problema. O Rei das Bactérias saltou de repente do penhasco. O chão se estilhaçou sob seu peso tremendo. Saifeng imediatamente ergueu seu arco e disparou várias flechas. O Rei das Bactérias desviou casualmente de todos os tiros. Então uma flecha flamejante disparou em sua direção. O Rei das Bactérias também a parou. A flecha explodiu atrás dele. Ele zombou delas por serem fracas. Milan ficou desapontada que até sua flecha explosiva tivesse sido bloqueada. Feng calmamente declarou que fazê-lo virar a cabeça era tudo o que ela precisava. Ela imediatamente disparou mais 3 flechas. O Rei das Bactérias caiu na gargalhada e perguntou se sua pressão os havia assustado tanto que eles nem conseguiam mais mirar direito.
Aparentemente as 3 flechas erraram, então ele congelou de repente. Quando olhou para trás, descobriu que as pontas das flechas estavam conectadas por fios de micélio. As flechas se cravaram nas paredes circundantes e formaram uma armadilha ao redor dele. Seu corpo estava imobilizado. O Rei das Bactérias zombou e alegou que alguns fios de micélio poderiam ser quebrados com esforço mínimo. Ele flexionou sua força e tentou romper as restrições. Em vez disso, uma onda de energia disparou pelo micélio e chocou todo o seu corpo. Saifeng o observou atentamente. O Rei das Bactérias ficou fumegando com o ataque. Saifeng imediatamente ordenou que o Shroomguard cortasse a cabeça da bactéria. O Shroomguard avançou sem hesitação. De repente, um corte rápido cruzou o ar. Saifeng e Milan ficaram chocadas. O golpe de espada nunca atingiu o Rei das Bactérias. Em vez disso, o Shroomguard congelou de repente no lugar, bem antes de desferir o golpe final. Saifeng não conseguia entender o que havia acontecido. Ela se perguntou por que o Shroomguard havia parado de se mover e por que ele se recusava a brandir sua espada. O Rei das Bactérias soltou uma risada presunçosa. Ele revelou que, quando foi levado ao limite, começou a infectar os fios de micélio que o prendiam. Durante esse processo, ele descobriu que tudo na área estava conectado pela mesma rede. Por causa dessa conexão, o Shroomguard já havia sido infectado antes que pudesse completar seu ataque. Como resultado, o guarda não obedecia mais a nenhum comando. O Rei das Bactérias zombou de sua dependência da rede miquelial e declarou que todos seriam infectados juntos. Os esporos se espalharam rapidamente pela caverna. Uma chuva de infecção desceu enquanto o Rei das Bactérias ria triunfantemente. Jun imediatamente ordenou que todos os cogumelos conectados à rede se desconectassem e permanecessem offline. Ele prometeu que chegaria em breve. Saifeng seguiu imediatamente a ordem e se desconectou da rede. Milan também se desconectou. Saifeng olhou para a mão e se perguntou se ela ainda estava infectada, apesar de ter cortado a conexão. Um aviso severo de infecção bacteriana apareceu de repente diante dela. Ela desabou e tossiu sangue. Milan ficou completamente paralisada e caiu no chão. O Rei das Bactérias riu de suas condições. Agora que não podiam mais se mover, estavam completamente indefesos. Ele explicou que se desconectar da rede era inútil porque suas bactérias podiam se espalhar pelo próprio ar. Segundo ele, a batalha já havia acabado. Assim que ele se aproximou dos 2 cogumelos indefesos, Jun chegou. Sem hesitação, ele chutou o Rei das Bactérias. O impacto foi tão poderoso que o Rei das Bactérias foi lançado direto no teto. Saifeng imediatamente pediu desculpas a Jun por ter sido infectada. Jun não a culpou. Em vez disso, ele admitiu que o erro foi dele. Ele não havia coletado informações suficientes sobre o inimigo com antecedência. Ele ordenou que ela levasse os outros e recuasse enquanto ele lidava com a batalha pessoalmente. A cabeça do Rei das Bactérias permaneceu cravada no teto. Ele se libertou, então exigiu saber se Jun era o chefe daquele lugar. O Rei das Bactérias mergulhou imediatamente para baixo com um golpe vicioso. Jun bloqueou o ataque usando seu machado. Ele continuou aparando todos os golpes recebidos. Uma notificação do sistema apareceu. Um subordinado havia deixado o campo de batalha. Como resultado, todos os atributos de Jun aumentaram em 10%. Jun retaliou com um golpe totalmente carregado. Suas armas colidiram repetidamente. Saifeng observou a batalha de perto. De repente, o Rei das Bactérias riu enquanto bloqueava outro golpe de machado. Uma segunda notificação apareceu. Como 2 subordinados haviam deixado o campo de batalha, todos os atributos de Jun haviam aumentado em 20%. Jun de repente levantou o braço livre. O movimento pegou o Rei das Bactérias completamente de surpresa. Então Jun desferiu um soco devastador diretamente no rosto da bactéria. A força total do golpe conectou. O Rei das Bactérias foi arremessado para trás. O chão se estilhaçou com o impacto. O Rei das Bactérias não conseguia entender o que estava acontecendo. Cada soco de Jun parecia mais pesado que o anterior. Antes que ele pudesse se recuperar, Jun saltou de repente em sua direção. A carga repentina pegou o Rei das Bactérias completamente de surpresa. Então Jun desferiu uma barragem implacável de ataque. Jun continuou martelando o Rei das Bactérias implacavelmente. Ele sabia que era melhor não parar de atacar um monstro antes que o sistema confirmasse a morte. De repente algo deu errado. Ele tossiu sangue e caiu de joelhos. O Rei das Bactérias riu e zombou dele, dizendo que eles nunca pareciam aprender. Ele explicou que o combate corpo a corpo intenso apenas acelerava o processo de infecção. Ele comentou que Jun realmente deu tudo de si e quase o matou. Então ele revelou que suas bactérias parasitas já haviam se espalhado pela flora que cobria o corpo de Jun. O Rei das Bactérias ativou sua habilidade de cura de bactérias parasitas e começou a regenerar seus ferimentos. Ele declarou que seu contra-ataque estava prestes a começar. Jun foi pego de surpresa. O Rei das Bactérias o chutou forte e o arremessou. Jun deslizou pelo chão e cravou seu machado no chão para diminuir a velocidade. A bactéria o rastreou e de repente desapareceu. Jun imediatamente sentiu um ataque vindo de seu ponto cego. O Rei das Bactérias desferiu o Tetanus Blade. O golpe atingiu Jun diretamente, deixando um corte profundo em seu corpo. A bactéria pressionou o ataque, desferindo Golden Bacillus Blade. Ela seguiu com Bacillus Blade, cortando Jun impiedosamente. A combinação implacável jogou Jun direto contra uma parede. O Rei das Bactérias avançou para acabar com a batalha com um golpe final. Ele prendeu Jun contra a parede. Então ele zombou dele, perguntando se ele ainda planejava resistir em vez de aceitar uma morte rápida. Caso contrário, ele o torturaria lentamente vivo com suas bactérias. Jun perguntou de quais bactérias ele estava falando.
Para o choque do monstro, as placas bacterianas que cobriam o corpo de Jun desapareceram de repente. Recuando, o rei das bactérias não conseguia entender o que acabara de acontecer. Uma notificação do sistema apareceu. Como todos os subordinados de Jun haviam evacuado o campo de batalha, todas as suas estatísticas foram aumentadas em 60%. Também exibiu a habilidade compartilhada de Sifeng, pele dura preta limitada, que criava uma epiderme endurecida que se estilhaçava e reconstruía sempre que o dano físico excedia 50% da saúde máxima. Enquanto se reconstruía, a habilidade permanecia indisponível. Jun levantou o braço e bloqueou o próximo ataque. Então ele desferiu um corte poderoso e revelou que havia trazido antibiótico. O rei das bactérias ficou atordoado. Jun jogou seu machado, e ele perfurou diretamente os ombros do rei das bactérias, e então ele puxou. Seu micélio arrastou o rei das bactérias diretamente para ele. O corpo do rei das bactérias não conseguiu resistir à atração. Um dia antes, no grande cemitério, Jung aprendeu sobre antibióticos. Firehammer explicou que as pedras de podridão negra continham pequenos vestígios de antibióticos que haviam sido usados para combater bactérias. Eram sobras de frascos de alquimia descartados por jogadores de alto nível, e com o tempo o resíduo havia se infiltrado nas pedras. Jun comentou que enquanto outros jogavam tais coisas fora, ele as colecionava. O que era inútil para os outros era inestimável para ele. Ele ordenou que Firehammer juntasse mais para uso futuro. Firehammer concordou imediatamente. De volta ao presente, Jun infundiu seu ataque com antibióticos. Ele desferiu um ataque antibiótico. O ataque arremessou o Rei Bactéria para trás. O impacto estilhaçou as paredes da caverna e enviou uma onda de choque massiva pela área. Pedaços de destroços explodiram para fora com a força. Uma cratera enorme se formou sob a bactéria. O Rei Bactéria perdeu seus membros, e um buraco gigantesco foi aberto em seu torso. Lutando para se levantar, o Rei Bactéria declarou que ataques físicos eram inúteis. Suas bactérias podiam se regenerar infinitamente, mas quando ele olhou para sua mão, ela não se regenerou. Ele ficou horrorizado ao descobrir que sua habilidade de reprodução bacteriana havia sido completamente suprimida. De repente, bolhas começaram a se formar por todo o seu corpo. Um momento depois, ele explodiu de dentro para fora. Uma notificação do sistema confirmou a eliminação do Rei Bactéria. Jun e todos os seus subordinados avançaram para o nível 8. O grupo aprendeu com sucesso a habilidade racial de resistência a bactérias, aumentando a resistência da raça Homem Cogumelo contra bactérias em 30%. Eles também desbloquearam a habilidade de Cogumelo Chamariz, permitindo que eles crescessem rapidamente clones de cogumelos inofensivos a partir de esporos para atrair inimigo. Além disso, o Berserker Orc evoluiu para Berserker Homem Cogumelo, concedendo um impulso temporário de 30% no poder de combate, forçando o micélio através das veias. Finalmente, o sistema anunciou que os subordinados arqueiros aprenderam flechas de rede, permitindo-lhes disparar redes de micélio capazes de capturar e conter alvos. Depois daquela luta, um campo de cogumelos estava sendo cultivado. Saifeng comentou que os cogumelos estavam crescendo lindamente. Jun explicou que após extrair os materiais úteis, o resíduo em decomposição deixado pelas pedras de podridão negra era perfeito para o cultivo de cogumelo. Firehammer anunciou feliz que era hora de comer. No mesmo momento, o sistema notificou a todos que o estado etéreo havia sido desativado. Reunidos em volta de uma mesa, Jun disse que todos haviam gasto muita energia durante a batalha, então ele estava oferecendo uma refeição para a equipe para ajudá-los a se recuperar. Ilan perguntou o que era uma refeição para a equipe. Jun percebeu que o termo vinha de seu mundo original, então era natural que ela não o entendesse. Ele explicou que era uma refeição gratuita fornecida por um local de trabalho. Firehammer declarou confiantemente que cogumelos eram equipe, então uma refeição feita de cogumelos era naturalmente uma refeição para a equipe. Milan aceitou imediatamente a explicação. Jun achou a lógica estranhamente refrescante, enquanto Saifeng quase explodiu de rir e teve que tossir para se conter. Enquanto isso, em outro lugar, o ceifador sentou-se sozinho em silêncio. Ele esperou ao lado da cratera. Ele observou que os monstros bactéria falharam, percebendo que era hora de encontrar um novo lote de bucha de canhão. De repente, o chão começou a tremer. A sensação o lembrou do inseto negro catador, embora ele se lembrasse claramente que todos eles haviam sido mortos. Uma luz carmesim rompeu pela caverna. Então um monstro massivo emergiu de debaixo da terra. Uma notificação do sistema identificou a criatura como a estrela da terra escavadora. Cultivada do cadáver de um inseto negro catador, foi descrita como um cogumelo de engenharia gigantesco capaz de esmagar rochas de montanha e absorver substâncias úteis dos destroços. Embora altamente eficaz contra unidades pesadamente blindadas em combate, exigia planejamento cuidadoso devido às suas exigentes condições de plantio e longo período de cultivo. O administrador ceifador ficou chocado. A criatura parada diante dele não era um de seus insetos negros. Nosso protagonista estava no topo da estrela da terra escavadora. Ele exigiu saber se o ceifador era o responsável por enviar jogadores para seu território. O ceifador imediatamente percebeu que Jun era o inseto que ele estava procurando. Reunindo sua energia, ele declarou que o momento era perfeito e decidiu eliminar o inseto pessoalmente. Ele desferiu uma habilidade chamada Raio de Luz do Administrador, exclusão de conteirada. Um feixe de energia roxa surgiu para fora. As pétalas da estrela da terra escavadora começaram a girar enquanto ela avançava diretamente para o ataque. O ceifador ficou chocado por estar sendo suprimido. Então uma explosão massiva ocorreu quando a estrela da terra o atingiu, mas ele conseguiu recuar e suportar o impacto.
O ceifador ficou chocado com o quanto o jogador havia crescido em apenas alguns dias. Percebendo que não podia mais lidar com a situação sozinho, ele decidiu que precisava solicitar a autoridade superior de seus superiores. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Jun arrancou o livro de privilégios de suas mãos. O ceifador ficou pasmo, ele se lançou desesperadamente para frente e exigiu que fosse devolvido. Mas o punho de Jun atingiu seu rosto e o derrubou no chão com um único soco. O ceifador gemeu de dor. Jun notou o quão importante o livro parecia ser e se perguntou que tipo de livro era. O ceifador se recusou a dizer qualquer coisa a menos que Jun prometesse poupar sua vida. Jun apontou que tudo já estava escrito dentro do livro de qualquer maneira, então não havia razão para ele explicar. Suor escorreu pelo rosto do ceifador. Ele se virou e fugiu, tentando desesperadamente escapar. Ele raciocinou que perder o livro de privilégios não importava, desde que ele sobrevivesse. Ele jurou que um dia voltaria com um exército massivo e exterminaria todo o clã de Jun. O que ele não percebeu foi que Jun já o havia rastreado. Enquanto ele corria, um ataque poderoso o atingiu no chão. O ceifador pensou que havia sido emboscado. Milan se revelou. Ela ativou Ignitar, liberando uma explosão massiva de energia flamejante. As chamas rugindo viajaram pelo micélio preso à flecha alojada no corpo do ceifador. Aterrorizado, o ceifador implorou por misericórdia e ofereceu-se para negociar. As chamas explodiram e o engolfaram completamente. Milan desceu lentamente do alto usando sua habilidade de descida lenta. Ela percebeu que o ceifador estava tentando negociar. Ela se desculpou por atacar muito rápido. Jun respondeu que não importava se um administrador de baixo nível tinha algo a dizer ou não. Ele estava muito mais interessado no livro de privilégios que haviam obtido. Saifeng perguntou se o livro tinha algum uso prático. Jun explicou que permitia monitorar as trajetórias de movimento de monstros e jogadores dentro de uma área limitada. Ele também poderia remover jogadores que quebrassem as regras da masmorra. Mais importante, ele tinha autoridade de conceder a certos NPCs o status de jogador. Jun apontou que uma vez que um NPC ganhasse status de jogador, eles poderiam sair de suas zonas restritas, abrir baús de tesouro e minerar minérios livremente. Sifen de repente percebeu que eles poderiam ter deixado seu território original há muito tempo e continuado a se expandir para cima. Ela se perguntou se eles já eram contados como jogadores. Jun a corrigiu. De acordo com o livro, eles eram classificados como bugs. Sifen entendeu imediatamente. Enquanto o bug permanecesse sem solução, outros administradores continuariam enviando jogadores para eliminá-lo. De repente, uma solicitação de comunicação de administrador recebida apareceu no livro. Saifon temeu que atendê-la pudesse expô-lo. Jun disse a ela que não havia nada a temer e instruiu a atender. O rosto de um ceifador apareceu na tela. Imediatamente ele parecia irritado. O ceifador viu que estava falando com outro ceifador. Ele exigiu saber por que demorou tanto para responder. Jun, disfarçado de ceifador através de seu micélio, explicou nervosamente que havia sido atrasado enquanto lidava com o bug relatado. O administrador o repreendeu e disse que demorar tanto para lidar com um bug simples era exatamente porque ele merecia ficar no fundo para sempre. Ele então lembrou de marcar o status do bug como resolvido mais tarde. Jun riu sem jeito e reconheceu a ordem antes de perguntar se havia alguma instrução adicional. O administrador apontou que seu entusiasmo repentino era incomum, já que ele normalmente evitava o trabalho sempre que possível. Ele então mencionou uma anomalia de dados no terceiro nível de baixo e ordenou que ele investigasse e resolvesse. Então a chamada terminou. Saifeng ficou maravilhada que o disfarce micelial de Jun havia enganado com sucesso o administrador. Ela perguntou se eles planejavam ir para o terceiro nível de baixo. Jun respondeu que não havia necessidade de se apressar. Como eles estavam sendo tratados como bucha de canhão de qualquer maneira, ele decidiu primeiro expandir a rede miquelial e explorar a área circundante. De repente, Saifeng notou que Mila não estava em lugar nenhum. Jun também não conseguia senti-la através da rede miquelial. Ele rapidamente percebeu que ela estava offline. Ele contatou imediatamente o cogumelo sonda e exigiu saber onde ele estava e se ele tinha visto Mila. O cogumelo sonda respondeu que estava no fim do primeiro nível. Ele disse urgentemente para o Jun vir logo ver o que descobriu. O Jun chegou rapidinho na entrada da caverna onde o Milan sumiu. O cogumelo sonda confirmou que seguiu os esporos do Milan até ali, mas a trilha sumiu de repente. Toda vez que tentava estender a rede miquelial além dali, a conexão caía. O Jun inspecionou a área com cuidado e viu que a raiz da árvore gigante tinha sido roída. Percebendo que o que quer que vivesse ali se alimentava de madeira, ele começou a suspeitar de algo. Raiz da árvore coberta de marcas de mordidas. Jun percebeu que estavam lidando com cupins. Sifen concluiu que só restava recuar para o terceiro nível de baixo, mas nosso garoto logo declarou que subiria para resgatar Mila. Saifeng o deteve. Quando Jun perguntou o motivo, ela explicou que a situação era diferente. Normalmente, eles espalhariam a rede primeiro para coletar informações antes de agir. Mas como a rede miquelial não alcançava o nível superior, não tinham como obter dados. Ela avisou que iriam direto para o ninho inimigo no escuro. Como chefe e trunfo mais forte, se algo acontecesse com Jun, não teriam plano B. Sifen se ofereceu para ir no lugar dele. Prometeu transmitir qualquer informação assim que pudesse. O protagonista pediu que ela se cuidasse e prometeu reforço assim que precisasse. Enquanto puxava o arco, ela se perguntou se usar o dash miquelial para subir direto seria muito chamativo. Perguntou se os cupins notariam.
Jun garantiu que cupins são praticamente cegos. Mesmo assim, nosso herói lembrou que eles usam outros sentidos para detectar intrusos e deu as últimas instruções. Vemos então um cupim operário patrulhando os túneis. Suas antenas tocaram algo. O cupim identificou como um cogumelo. Animado, pegou o cogumelo e saiu carregando. Pelo cogumelo, os feromônios trocados entre os cupins foram automaticamente traduzidos para Jun. Os cupins próximos observavam com inveja. Um reclamou que o operário teve uma sorte enorme. Outro se perguntou como ele achou um prêmio tão valioso. Todos perceberam que ele levaria todo o crédito e provavelmente os olharia de cima para baixo dali em diante. Na verdade, o cogumelo era Si-Feng disfarçada. Ela não pôde deixar de admirar como Jun previu tudo perfeitamente. Nem precisou se infiltrar, os cupins operários a carregaram para dentro sozinho. Si-Feng silenciosamente deixou um fio de micélio. Assim que um cupim operário sentiu, exclamou que o cheiro era delicioso. Aquela única linha jogou a colônia inteira no caos. Os cupins acharam o micélio irresistível e começaram a brigar por ele imediatamente. Observando a confusão, Si-Feng finalmente entendeu por que não tinham notícias de Milan. O cupim operário a carregou além dos soldados comuns. Por fim, ele a jogou numa cova com um baque alto. Falando com um cupim soldado maior, explicou que descobriu uma nova cepa de fungo e pediu que guardasse com cuidado. Prometeu voltar para alimentá-lo pessoalmente quando crescesse. O soldado respondeu com um bufar. Si-Feng surgiu do monte de detritos. Olhou ao redor para as lascas de madeira e bolas de esporo. Parecia um jardim de fungos onde os cupins cultivavam cogumelos. Então uma voz próxima disse para ela não se preocupar. Ela se virou e viu outro cogumelo. O cogumelo explicou que cupins operários só comiam bolas de esporos e não tinham interesse em cogumelos conscientes como eles. Ele se apresentou como Shao Kong. Depois de cumprimentá-lo, Si-Feng perguntou se ele tinha visto uma cogumelinha com um chapéu vermelho de bolinhas pretas, blusa preta e saia rosa. No começo, Shao Kong balançou a cabeça. Si-Feng descreveu Milan com mais detalhes, dizendo que ela sempre tinha uma expressão de desculpa. Acrescentou que Milan parecia meio perdida e boba, e pedia desculpas por tudo. Shao Kong logo entendeu de quem ela falava. Revelou que Milan foi levada como oferenda para o rei e a rainha dos cupins. Ao ouvir isso, Si-Feng começou a escalar a parede. Surpreso, Shao Kong perguntou para onde ela ia. Ela respondeu que iria resgatar a cogumelinha e perguntou por que ele não estava indo embora. Ela apontou que ele também acabaria sendo comido, já que cogumelos conscientes eram oferecidos ao rei e à rainha dos cupins. Shao Kong recusou. Explicou que ficar ali pelo menos o deixaria viver um pouco mais. Se tentasse fugir, os soldados o matariam na hora. De repente, a cabeça de um cupim soldado caiu de cima e pousou bem na frente dele. Shao Kong olhou para cima confuso. A área inteira estava em caos. Curioso, ele subiu para ver o que acontecia. Assim que olhou ao redor, ficou chocado. Todos os cupins soldados que protegiam o jardim de fungos foram massacrados. Shao Kong ficou incrédulo. Ela tinha acabado com todos os soldados que protegiam o local. No fundo, ele se perguntou nervoso que tipo de cogumelo ela realmente era. No interior do ninho, soldados de elite protegiam uma enorme toca. Um deles anunciou que era hora de apresentar o prisioneiro ao rei dos cupins. Antes que terminasse, um estrondo alto ecoou pelo túnel. O cupim virou-se imediatamente para o barulho. Outro soldado havia caído. O soldado de elite exigiu saber o que aconteceu. No instante seguinte, Si-Feng apareceu bem atrás dele. O soldado girou e perguntou quem ela era. Ela respondeu com sua lâmina. Um flash de aço cortou o ar. Com um golpe limpo e poderoso, decapitou o soldado de elite. Milan ficou radiante quando Si-Feng chegou para resgatá-la. Si-Feng rapidamente cortou as cordas que a prendiam. Milan agradeceu na hora. Em vez de confortá-la, Si-Feng deu um tapa na cabeça dela. Repreendeu Milan por ser boba e se deixar capturar tão fácil. Prometeu que acertariam as contas depois de escapar. As duas saíram correndo na hora. Milan ficou preocupada com os inúmeros soldados bloqueando a fuga. Si-Feng garantiu que Jun estaria lá para dar apoio. De repente, Si-Feng sentiu que algo estava errado. Parou na hora e mandou Milan ficar para trás. Milan esbarrou nela sem querer. Perguntou o que havia acontecido. Si-Feng sentiu uma intenção de matar Esmagador à frente. Suspeitou que tinham caído numa emboscada. No momento seguinte, uma enorme nuvem de soldados saiu das paredes da caverna escura. Um grupo de soldados estava em emboscada. Um deles ordenou que rasgasse a mulher em pedaços assim que ela aparecesse. Logo avistaram algo se aproximando. Si-Feng surgiu disfarçada de cogumelo. O cupim soldado ficou confuso. Em vez do atacante de coque, apareceu uma cepa estranha de fungo. Ele se perguntou se a inteligência deles estava errada. De repente, a pequena cogumelinha lançou uma pedra gritando pedra voadora super letal. A pedra acertou o cupim bem na cara. O túnel ficou em silêncio. O cupim voou em fúria. Furioso por um ser tão pequeno ter ousado atingi-lo com uma pedra, ele partiu para cima dela. Ordenou que toda a nuvem saísse para despedaçar a intrusa. O bando saiu em perseguição na hora. Enquanto isso, Si-Feng observava tudo. Declarou que os cogumelos isca tinham atraído com sucesso os soldados da emboscada.
Com o caminho livre, ela rapidamente guiou Milan por outro túnel. Milan ficou preocupada que o ponto de evacuação ainda estivesse longe demais. Feng a tranquilizou dizendo que estavam quase lá. Explicou que Jun usava um cogumelo escavador para abrir uma rota de fuga, mas avisou que não podiam chegar muito perto ainda, ou alertariam a nuvem de cupins. De repente, uma pedra enorme caiu bem na frente de Saifeng. Ela percebeu na hora, então gritou para Milan tomar cuidado. Antes que Milan reagisse, Saifeng a agarrou e a jogou para trás. Um enorme cupim soldado saiu de um túnel que acabara de cavar. Uma explosão brilhante de energia aconteceu. As duas colidiram de frente. Milan gritou assustada. Saifeng mandou ela não se preocupar e ordenou que recuasse conforme o plano. Segurando as lágrimas, Milan pediu desculpas e saiu correndo à frente. Ela prometeu que cumpriria a missão de retirada exatamente como planejado. Faíscas voavam enquanto a batalha ficava ainda mais intensa. Saifeng mantinha os olhos fixos no oponente. Pouco antes do golpe esmagador atingir, ela saltou para trás. Caiu com graça, agora frente a frente com o Capitão Soldado. O Capitão Soldado elogiou Saifeng por sobreviver a um de seus ataques, mas zombou dela, dizendo que Milan nunca escaparia porque outra emboscada já esperava no caminho. Saifeng ficou surpresa ao descobrir que o Capitão Soldado falava a língua comum. Ela logo percebeu que havia evoluído. Ela apontou que o inimigo concentrou todas as forças pesadas na outra rota. Isso significava que a força menor no caminho de Milan não tinha chance de pará-la. Energia micelial pulsava ao redor de sua arma. Ela puxou o arco com total confiança de que Milan conseguiria sair. O capitão franziu a testa, sem entender por que ela mirava nos próprios cogumelos. Sem hesitar, disparou uma flecha poderosa. Enquanto isso, Milan continuava correndo. A flecha brilhante passou voando bem perto dela. Ela lembrou do que Saifeng tinha dito antes. Milan perguntou como poderiam atrair inimigos escondidos se caíssem numa emboscada. Saifeng respondeu que só precisavam explorar os instintos da espécie inimiga. Ela lembrou que cupins não resistem a roer micélio. A flecha luminosa cravou fundo no chão antes de explodir numa brilhante onda de energia. O plano era simples: atrair eles para fora e deixar comerem à vontade. A flecha liberou uma enorme descarga de micélio. Uma nuvem de cupins escondidos saiu correndo. Um soldado correu para o micélio saboroso, mas outro avisou que podia ser isca de cogumelo inimigo e pediu para não deixarem a ganância dominar. O primeiro soldado concordou, mas logo perguntou para onde tinham ido as formigas. Os cupins atraídos pelo micélio se perderam na fome. Um soldado faminto exigiu que um operário o alimentasse na hora. Outro ficou furioso ao ver alguém comendo sem dividir. Sem resistir, o soldado restante largou a cautela e pediu para um operário alimentá-lo também. Um operário próximo logo se ofereceu para alimentar. Enquanto os soldados se distraíam com a festa, Milan passou despercebida ao fundo. O caos explodiu com gritos e brigas por comida. O capitão soldado ficou boquiaberto vendo suas tropas em completa desordem. Ele encarou Saifeng e a xingou com raiva. Partiu para cima dela, dizendo que o que fez era imperdoável. Saifeng desviou rápido e disparou uma flecha nele. A flecha bateu na armadura, mas ricocheteou. O capitão zombou, dizendo que ataques frontais nunca quebrariam sua defesa. A menos que ela acertasse as brechas por trás, não teria chance. De repente, Saifeng desapareceu. Os olhos do capitão se arregalaram. Usando o dash micelial, ela apareceu atrás dele num instante. Sua flecha brilhou com intensa energia micelial. Ela puxou o arco e disparou uma saraivada rápida de flecha. Sentindo o ataque, o capitão se virou e defletiu as flechas, mas logo percebeu algo. Uma flecha só não penetrava a armadura, mas 3 seguidas no mesmo ponto causavam uma mudança real. Então, outra flecha atingiu seu torso. O capitão quebrou a flecha ao meio e declarou com arrogância que sua armadura não era só enfeite. Quebrar sua defesa nunca seria tão fácil. Saifeng reuniu forças para um último ataque. O capitão riu, convencido de que ela estava se debatendo sem plano, mas o sorriso sumiu. Uma lâmina de energia brilhante surgiu do nada. Saifeng ativou o dash micelial. A lâmina disparou direto para a fenda na armadura do capitão. Saifeng olhou para o capitão soldado derrotado. De repente, sentiu uma onda de choque poderosa. Saltou para longe. Depois observou de longe. Uma figura imponente surgiu lentamente da fumaça. O monstro reconheceu sua força por matar o capitão e causar caos nas tropas. Ao sair da fumaça, sua identidade foi revelada. Era o comandante da legião dos soldados Cupins Mandíbulas. Enfurecido, o comandante ordenou que as tropas em retirada voltassem à batalha. Depois, bateu no chão com força esmagadora, criando um enorme vórtice destrutivo. Saifeng olhou para o horizonte. No instante seguinte, uma enorme nuvem de cupins explodiu e a emboscou. Puxando o arco, Saifeng ativou a rede de seda. Disparou uma flecha brilhante. A flecha atingiu a cabeça do comandante e explodiu numa rede miquelial luminosa. A rede envolveu o enxame e o puxou para trás. Sem perder tempo, Saifeng ativou a ignição. O soldado Mandíbula zombou, dizendo para ela nem pensar em ativar habilidades pelo micélio. Então cortou a rede ao meio.
Contra-atacou com um chicote mandibular vertical. Saifeng conseguiu bloquear, mas a força fez o chão desabar sob ela. Ela pulou para longe e lançou um contra-ataque. Num instante, apareceu atrás do soldado Mandíbula. Mas o comandante da legião se gabou da agilidade incrível e parou o ataque com facilidade. As mãos de Saifeng tremiam. Ela estava tão chocada com a velocidade que mal segurava a lâmina. O monstro investiu de novo, atacando de cima. Saifeng bloqueou o golpe esmagador, mas não esperava tanta força. O impacto a fez deslizar para trás no chão. Uma aura roxa aterrorizante surgiu ao redor do soldado Mandíbulas. Ele zombou, dizendo que ela nunca conseguiria bloquear seu golpe final. Vendo a postura do comandante, Saifeng lembrou de algo que Jun lhe contou. Nossa protagonista explicou que existe um tipo de cupim que consegue pressionar as mandíbulas uma contra a outra. Saifeng perguntou o que acontecia depois. Jun explicou que, ao se fecharem, as mandíbulas liberam uma enorme energia elástica acumulada. Ela viu as mandíbulas do soldado Mandíbulas se posicionarem lentamente. Então ele usou o golpe pesado Mandíbula. O ataque devastador lançou Saifeng no ar. Ela bateu na parede da caverna com uma explosão enorme e depois caiu no chão. O soldado Mandíbulas pulou atrás dela, levantando uma nuvem grossa de poeira. Avançou em alta velocidade. Outra flecha ricocheteou na armadura. O comandante da legião zombou, perguntando quantas vezes teria que dizer que flechas que não penetram sua defesa são inúteis, não importa quantas atire. O corpo de Saifeng tremia. O comandante elogiou sarcasticamente sua determinação e vontade de lutar até o fim. Ele declarou que, depois de despedaçá-la, apresentaria sua cabeça à rainha como troféu. Então ordenou o ataque do exército de cupins. O enxame avançou e cercou Saifeng. Um soldado se aproximou dela. De repente, uma notificação do sistema apareceu. Ela tinha se reconectado com sucesso à rede micelial, e algo inesperado surgiu. Um homem cogumelo caiu no campo de batalha, esmagando um soldado cupim sob seus pés. O soldado cupim Mandíbulas de Ferro congelou de choque. Os cupins ao redor imediatamente avançaram contra o recém-chegado. Então outro homem cogumelo saltou para o campo de batalha. Os dois destruíram soldados cupins. O soldado Mandíbulas de Ferro observava incrédulo. Ele não conseguia entender como os reforços cogumelos tinham passado pelos soldados cupins e invadido o perímetro sem disparar um único alarme de feromônio. Agora que a comunicação da rede finalmente foi restaurada, Saifeng perguntou se Jun estava lá. Nosso garoto respondeu que ainda estava eliminando as forças restantes do perímetro. Ele explicou que, graças aos esforços de Saifeng para ajudar Milan a escapar, eles haviam coletado informações cruciais enquanto estavam offline. Para combater a armadura pesada dos cupins, ele pediu para Firehammer forjar um lote de armas contundentes e também expandiu a rede miquelial por todo o ninho. John acrescentou que sincronizaria imediatamente os pontos de experiência do seu lado com os dela. Ele explicou que, somado ao que ela já tinha, seria o suficiente para subir de nível. Nosso protagonista também lembrou ela de conferir o novo equipamento que Firehammer havia forjado especialmente para ela. O sistema começou a consumir os pontos de experiência. Uma energia micelial brilhante envolveu Saifeng. Os homens cogumelos ao redor observavam a aura ficar cada vez mais intensa. Então uma notificação do sistema apareceu. A raça dos homens cogumelos avançou com sucesso para o nível 9. Saifeng ficou diante de todos enquanto a energia girava ao seu redor. Depois ela deu um passo à frente vestindo um conjunto totalmente novo de equipamento. O sistema anunciou que ela havia baixado a armadura voadora Kapskirt, que se integrava à sua pele negra e resistente para oferecer defesa ainda maior. A armadura também permitia que ela liberasse esporos para trás enquanto se movia, ativando um breve impulso de velocidade chamado Aceleração Kapskirt. No entanto, consumia esporos ativos, que precisavam de tempo para se regenerar quando acabavam. Além disso, ela baixou flechas perfurantes forjadas com materiais endurecidos, que tinham um poder excepcional, junto com a habilidade Meteor Heavy Nail. Essa habilidade permitia que ela usasse o Miquelial Dash para se teletransportar instantaneamente perto de um inimigo atingido pela flecha perfurante, ativasse a aceleração Kapskirt para alcançar velocidades incríveis e usasse o martelo Capflower para golpear a ponta da flecha, cravando a fundo no corpo do inimigo. Por fim, ela baixou o martelo Capflower, uma arma especialmente feita para pregar pregos. O homem cogumelo bateu com sua arma na cabeça do cupim e a cortou limpo. Os cupins caíram no chão, vários outros foram derrubados. Um soldado Mandíbulas de Ferro zombou de Saifeng, dizendo que ela precisava se juntar a outros para vencê-lo, pois sozinha não conseguiria. Saifeng apontou que apenas 3 guardas cogumelos já tinham derrubado mais de 20 soldados cupins, e ele ainda chamava isso de se juntar. Furioso, o cupim investiu contra ela e gritou que se esconder atrás dos guardas cogumelos não a salvaria da morte. O homem cogumelo balançou sua arma, o cupim se abaixou para desviar do ataque, saltou para trás. 2 homens cogumelos imediatamente o perseguiram. Saifeng puxou seu arco. O cupim reclamou que ela era teimosa demais, ela disparou uma flecha. O cupim gritou que seus ataques eram inúteis, mas estava enganado. A flecha acertou o alvo. O impacto lançou o cupim para longe. Ele bateu violentamente nas paredes da caverna. Quando a fumaça baixou, o cupim cambaleou de volta para os pés.
Ele olhou chocado e confuso, não conseguia entender como a flecha havia perfurado sua armadura de cabeça mais resistente. Felizmente para ele, a flecha não entrou muito fundo. Ele tirou a poeira do corpo e então percebeu a ponta da flecha cravada em sua cabeça. Saifeng ativou a aceleração Capskirt. O Cupim admitiu que ela era rápida, mas achava que ela havia cometido um erro ao escolher combate corpo a corpo. Saifeng liberou o Meteor Heavy Nail enquanto o Cupim contra-atacava com o golpe pesado Mandíbulas de Ferro. Saifeng cravou ainda mais a ponta da flecha no crânio do Cupim. A colisão liberou ondas de choque explosivas atrás dele. Um enorme craterão foi aberto na parede da caverna. A cabeça do Cupim rachou. Momentos depois, ele desabou. O sistema notificou que o soldado Mandíbulas de Ferro havia sido eliminado. Saifeng de repente percebeu alguém por perto. Jun, de volta à sua forma de cogumelo, bateu palmas e elogiou Saifeng por terminar a luta com maestria. Ele sorriu e disse que ela estava realmente ficando mais forte. Ela perguntou por que ele tinha voltado a ser um cogumelo. Jun respondeu que estava meio cansado de ficar em forma humana, então decidiu mudar um pouco. De repente, um barulho alto ecoou pela caverna. Jun explicou que os soldados cogumelos estavam limpando os últimos capangas e que deveriam estar perto da câmara da Rainha Cupim. O cogumelo piro engolfou a cabeça de um cupim em chamas. O cogumelo voltagem decapitou outro cupim num piscar de olho. Saifeng perguntou se o cogumelo piro e o cogumelo voltagem estavam fazendo um retorno por tempo limitado. Jun assentiu e explicou que, enquanto mantivesse os esporos anteriores, poderia plantá-los de novo agora que seu nível estava mais alto. Com mais alguns espaços de cultivo para soldados cogumelos, ele trouxe os dois de volta. Os cupins restantes caíram rápido, mas de repente Jun sentiu uma vontade assassina esmagadora. Uma voz rugiu das sombras declarando que ali era o limite deles. Vários cupins saíram da escuridão. Eles se revelaram como o General Asa Branca, o Vice-General Autodestrutivo e um Sub-Vice-General. Um cupim avisou que os terrenos reais estavam à frente e que qualquer intruso seria morto sem piedade. Jun alertou todos para ficarem atentos. Um cupim levantou os braços e juntou os punhos. No momento em que nosso protagonista viu a postura, percebeu que era quase idêntica à posição inicial do comandante da Legião Cupim que Saifeng havia enfrentado antes. Outro cupim lançou uma bomba tóxica com estilingue. Jun ativou imediatamente a rede de interceptação micelial. A rede se espalhou como uma barreira protetora. Pegou a bomba tóxica antes que ela alcançasse os soldados cogumelos. A bomba explodiu dentro da rede. Os soldados cogumelos permaneceram firmes. Um flash ofuscante engoliu toda a caverna. Uma fumaça densa seguiu rápido. Felizmente, Jun conseguiu puxar um guarda-cogumelo para fora do perigo. Saifeng e os outros escaparam ilesos. Jun franziu a testa. Só conseguiu salvar um guarda-cogumelo. Embora a rede de interceptação micelial tenha parado o movimento da bomba, a explosão espalhou um veneno corrosivo que matou instantaneamente os outros dois guardas-cogumelo. Jun percebeu que, apesar da alta defesa física, a resistência ao veneno deles era muito baixa. Ele esperou a fumaça dissipar do outro lado. De repente, um cupim irrompeu pela fumaça e avançou direto contra eles. Valeu por assistir, galera! Se curtiu essa atualização, deixa um like e se inscreve para não perder o próximo capítulo que a gente solta aqui no Manhwa Updater. Novos episódios do canal principal do Manhwa sempre vão chegar aqui toda semana, então fica ligado e se mantém atualizado. E olha, se quiser mais histórias quentes, confere o último upload no canal principal logo depois desse. Como sempre, fica de boa, fica incrível e nos vemos no próximo.